Traí meu marido no trabalho e pedi demissão, mas ele descobriu tudo pelo meu diário secreto. Olá, Reddit. Mesmo sabendo que irei ser muito xingada e julgada, preciso compartilhar minha história, preciso desabafar. Meu nome é Ana, tenho 37 anos e até pouco tempo atrás, eu achava que tinha um casamento perfeito. Pedro e eu estamos juntos há 10 anos, casados há 5. Ele sempre foi o marido que toda mulher sonha ter, atencioso, carinhoso, bem-sucedido. Nós nos conhecemos na faculdade e foi amor à primeira vista. Construímos uma vida juntos com planos para o futuro, uma casa linda e até falávamos em ter filhos em breve. Mas a vida tem um jeito engraçado de virar de cabeça para baixo quando menos esperamos. Há alguns meses cometi o maior erro da minha vida, algo que nunca imaginei que faria: trair meu marido. O pior de tudo? Eu registrei cada detalhe sórdido em meu diário. Sim, aquele caderninho que eu sempre deixava na gaveta da minha mesa de cabeceira. O mesmo diário que Pedro encontrou há 2 semanas. Agora estou aqui, sentada no quarto de hóspedes da nossa casa, se é que ainda posso chamar de nossa, tentando entender como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Como pude ser tão idiota a ponto de não só trair o homem que amo, mas também documentar tudo? Sei que não mereço simpatia. Não estou aqui para me justificar, mas preciso contar essa história, nem que seja para servir de alerta para outras pessoas que possam estar à beira de cometer o mesmo erro. Tudo começou há cerca de 6 meses, em um dia aparentemente comum no escritório. Eu estava na minha rotina habitual, revisando relatórios financeiros. Sou analista sênior em uma empresa de consultoria, quando nossa diretora de RH entrou, acompanhada de um homem que imediatamente chamou minha atenção. Pessoal, este é Marcos, nosso novo gerente de projetos, ela anunciou. Marcos, com seus olhos verdes penetrantes e um sorriso que parecia iluminar toda a sala, cumprimentou a todos com um carisma inegável. Naquele momento, não imaginei que aquele homem mudaria completamente o rumo da minha vida. Nas primeiras semanas, nossas interações eram puramente profissionais. Reuniões de equipe, e-mails trocados sobre projetos, nada além disso. Marcos trouxe uma nova dinâmica para a equipe. Suas ideias eram inovadoras, e ele tinha um jeito de fazer todos se sentirem valorizados. Comecei a notar como ele prestava atenção quando eu falava nas reuniões, como ele sempre pedia minha opinião sobre as estratégias financeiras dos projetos. Um dia ficamos trabalhando até tarde em um projeto importante para um cliente internacional. Eram quase 22 horas, e éramos os únicos no escritório. Pedimos comida e enquanto esperávamos, a conversa fluiu naturalmente para assuntos pessoais. E aí, Ana, o que você faz quando não está salvando projetos com seus números mágicos? Ele perguntou com um sorriso brincalhão. Foi aí que descobrimos quanto tínhamos em comum. Falamos sobre nossos livros favoritos. Ambos éramos fãs de Gabriel Garcia Marques. Descobrimos que compartilhávamos o amor por filmes de Woody Allen e a paixão por trilhas na natureza. Marcos me contou sobre uma trilha incrível que havia feito recentemente. Você deveria ir lá com seu marido, ele disse, e sentiu uma pontada de decepção? Culpa? Não sabia dizer. Voltei para casa quase 1h da manhã me sentindo estranhamente viva. Pedro estava lá, como sempre, me esperando chegar em segurança e com um beijo carinhoso. Ele perguntou sobre meu dia, e me peguei omitindo detalhes sobre a noite no escritório com Marcos. Foi a primeira vez que senti que estava escondendo algo dele. Nos dias que se seguiram, me peguei pensando constantemente em Marcos. Comecei a me arrumar mais para ir ao trabalho, escolhendo roupas que me faziam sentir mais confiante. Passei a usar o perfume que Pedro havia me dado de aniversário, algo que eu raramente fazia antes. Cada dia no escritório se tornou uma montanha-russa emocional. Um simples bom dia, Ana de Marcos era suficiente para me deixar sorrindo por horas. Quando ele elogiava meu trabalho em uma reunião, eu sentia meu rosto corar. Em casa, as coisas começaram a mudar sutilmente. Eu estava mais distante, sempre checando o celular, esperando por alguma mensagem de trabalho que pudesse ser de Marcos. Pedro começou a notar. Está tudo bem, amor? Ele perguntava com frequência, e eu sempre respondia com um sorriso forçado e um claro, só estou esperando uma mensagem do trabalho. Eu sabia que estava entrando em um território perigoso. Parte de mim queria se afastar, pedir para mudar de projeto, qualquer coisa. Mas outra parte, uma parte que eu não queria admitir que existia, estava viciada nessa nova emoção, nessa sensação de borboletas no estômago que eu não sentia há anos. Olhando para trás agora, vejo que foi nesse momento que comecei a trilhar o caminho que me levaria à destruição do meu casamento. Se eu pudesse voltar no tempo, teria sido honesta com Pedro sobre meus sentimentos confusos. Talvez pudéssemos ter trabalhado juntos nisso, fortalecido nosso relacionamento. Mas eu não fiz isso. Em vez disso, permiti que a tentação crescesse, alimentando uma fantasia que acabaria se tornando muito real, muito devastadora. E o pior estava por vir. As semanas se passaram e a tensão entre Marcos e eu só aumentava. Cada olhar, cada sorriso trocado no corredor parecia carregado de um significado oculto. Eu tentava me convencer de que era tudo imaginação minha, que estava exagerando uma simples atração. Foi numa terça-feira que tudo mudou.
Tínhamos marcado um almoço importante com um cliente potencial, daqueles que podem mudar o rumo de uma empresa. Marcos e eu passamos dias preparando a apresentação, ficando até tarde no escritório, coincidentemente sempre sozinhos. Na manhã do almoço eu estava nervosa. Escolhi meu melhor conjunto, maquiei-me com mais cuidado que o habitual. Pedro notou. Uau, está toda produzida hoje, hein? Ele comentou. Senti uma pontada de culpa, mas respondi com um sorriso forçado. É um cliente importante. Cheguei ao escritório e meia hora antes de sairmos para o restaurante, recebi a notícia. O cliente tinha desmarcado de última hora. Senti um misto de alívio e decepção. Foi quando Marcos apareceu na porta da minha sala. Que pena sobre o cliente, né? Ele disse, encostado no batente da porta. Mas ei, já que estamos livres, que tal mantermos o almoço? Seria um desperdício cancelar a reserva. Meu coração disparou. Era exatamente o que eu queria ouvir, e ao mesmo tempo o que eu mais temia. Ah, não sei. Hesitei, mais por obrigação do que por vontade real. Vamos lá, Ana, ele insistiu com aquele sorriso irresistível. É só um almoço entre colegas. Podemos discutir ideias para a próxima apresentação. Tudo bem, ouvi minha voz dizer, quase sem meu controle. Mas é só um almoço rápido, ok? O restaurante era elegante, bem mais romântico do que eu esperava para um almoço de negócios. Sentamos numa mesa discreta no canto. A conversa fluiu naturalmente, como sempre. Falamos sobre trabalho, é claro, mas logo estávamos rindo de piadas internas e compartilhando histórias pessoais. Em um momento, Marcos tocou minha mão ao passar o cardápio. Foi um toque breve, talvez acidental, mas senti como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Nossos olhos se encontraram e por um segundo, o mundo pareceu parar. O almoço se estendeu por quase 2 horas. Quando percebi o tempo, entrei em pânico. Meu Deus, precisamos voltar! Exclamei. Marcos pareceu desapontado, mas concordou. No caminho de volta ao escritório, andando lado a lado, nossas mãos se roçaram várias vezes. Cada toque parecia intencional, carregado de tensão não resolvida. Voltei para minha mesa me sentindo culpada e excitada ao mesmo tempo. Peguei meu celular e vi 3 mensagens de Pedro. Como foi o almoço com o cliente? Está tudo bem? Me liga quando puder. Naquele momento, a realidade do que estava acontecendo me atingiu. Eu estava trilhando um caminho perigoso, mentindo para meu marido, alimentando uma atração que poderia destruir tudo que construí. Com as mãos tremendo, disquei o número de Pedro. Quando ele atendeu, as palavras saíram da minha boca quase automaticamente. Oi, amor, desculpa não ter respondido antes. O almoço foi complicado. O cliente acabou tendo que sair às pressas logo no começo, uma emergência na empresa dele. Mal tivemos tempo de começar a apresentação. Enquanto as mentiras fluíam, senti meu estômago se contorcer. Pedro, sempre compreensivo, respondeu: Ah, que pena, querida. Essas coisas acontecem. Pelo menos você e o Marcos tiveram tempo de almoçar, né? Na verdade, não, menti novamente, me sentindo cada vez pior. Voltamos direto para o escritório para reorganizar a estratégia. Acabei comendo um sanduíche na minha mesa mesmo. Entendo, disse Pedro. Bom, não se estresse muito. Tenho certeza que vocês terão outra oportunidade com esse cliente. Ao desligar, senti o peso das minhas ações. Aquele almoço inocente não tinha sido apenas o primeiro passo em direção a uma possível traição física, mas já era em si uma traição à confiança do meu marido. Olhei para a sala de Marcos através da divisória de vidro. Ele me lançou um sorriso cúmplice, e senti meu coração acelerar novamente. Eu sabia que deveria colocar um fim nisso, mas uma parte de mim, uma parte que crescia a cada dia, não queria parar. Aquele almoço e aquela primeira mentira foram apenas o começo. Um começo que me levaria a um caminho sem volta, repleto de mais mentiras e segredos que eu jamais imaginei ser capaz de guardar. Na manhã seguinte ao almoço com Marcos, ainda me sentia confusa e culpada. Estava terminando de me arrumar para o trabalho quando Pedro me surpreendeu. Amor, tenho uma surpresa para você, disse ele com um sorriso animado. Reservei um chalé para nós neste final de semana. Você anda tão estressada com o trabalho, achei que seria bom relaxar um pouco. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Ali estava meu marido, atencioso como sempre, pensando em mim, enquanto eu forcei um sorriso. Que ideia maravilhosa, querido. Obrigada. Pedro me deu um beijo carinhoso antes de eu sair. Durante todo o caminho para o trabalho, não conseguia parar de pensar no quanto eu não merecia aquele gesto de amor. Chegando ao escritório, os olhares de Marcos pareciam mais intensos, ou talvez fosse só minha imaginação. A culpa pelo que estava sentindo, misturada com a expectativa da viagem com Pedro, me deixava inquieta. Marcos, precisamos conversar sobre isso, disse gesticulando vagamente entre nós. Ele assentiu, sério. Tem razão. Mas aqui não. Café? Concordei, sentindo um misto de alívio e apreensão. No café, longe de olhares curiosos, finalmente colocamos as cartas na mesa. Ana, eu sinto algo por você, Marcos começou. Mas sei que você é casada e respeito isso. Suspirei. Eu também sinto algo, Marcos. Mas amo meu marido. Isso não pode continuar. Conversamos por quase 2 horas.
Rimos, quase choramos e no final chegamos a um acordo. Manteríamos tudo estritamente profissional. Os dias seguintes foram um teste de força de vontade. Nos forçamos a manter distância, a sermos cordiais, mas não mais que isso. Parecia que estava funcionando. Até quinta-feira. Estávamos trabalhando até tarde em um relatório urgente. O escritório estava vazio, exceto por nós dois. A tensão era palpável. Acho que terminamos, disse Marcos, esfregando os olhos cansados. Finalmente respondi me espreguiçando. Nossos olhares se encontraram. Antes que eu pudesse pensar, Marcos se inclinou e me beijou. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Todos os sentimentos reprimidos dos últimos dias explodiram naquele beijo. Quando nos separamos ofegantes, a realidade do que tínhamos feito caiu sobre nós. Eu preciso ir, balbuciei, pegando minhas coisas apressadamente. Ana, espera. Marcos começou, mas eu já estava saindo. No caminho para casa, minha mente era um turbilhão. O que eu tinha feito? Como eu olharia para Pedro agora? Como eu iria para aquela viagem no fim de semana carregando esse segredo? Cheguei em casa e corri para o banheiro, alegando estar passando mal. Olhei para meu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que me encarava de volta. Eu tinha cruzado uma linha que eu jurei que nunca cruzaria. E o pior de tudo, uma parte de mim queria cruzá-la novamente. O final de semana se aproximava e com ele, a viagem com Pedro. Eu sabia que deveria estar animada, grata. Mas tudo que eu sentia era um misto de culpa esmagadora e uma vergonhosa expectativa pelo próximo encontro com Marcos. Eu estava à beira de um precipício, e sabia que minha próxima decisão mudaria tudo. Mas será que eu teria força para fazer a coisa certa? Na sexta-feira, não consegui encarar a ideia de ver Marcos. Liguei para o trabalho, fingindo estar com uma terrível enxaqueca. Pedro, preocupado, sugeriu cancelar a viagem, mas insisti que estaria melhor no dia seguinte. Sábado chegou e com ele nossa partida. O chalé era lindo, isolado entre as montanhas. Em outras circunstâncias teria sido perfeito. Não é maravilhoso, amor? Pedro sorriu, abraçando-me por trás enquanto observávamos a vista da varanda. Forcei um sorriso. É lindo, respondi, sentindo-me a pior pessoa do mundo. Enquanto Pedro preparava um churrasco, minha mente vagava. O beijo com Marcos repetia-se em loop na minha cabeça. A culpa me consumia, mas não conseguia negar a excitação que sentia ao lembrar. Tentei me concentrar em Pedro, em nosso casamento. Ele era atencioso, amoroso, tudo o que eu sempre quis. Então por que não conseguia tirar Marcos da cabeça? À noite, deitada ao lado de Pedro, senti lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto. Eu estava arruinando tudo, e não sabia como parar. O fim de semana passou como um borrão de falsos sorrisos e conversas forçadas. Na volta para casa, uma coisa estava clara, eu precisava tomar uma decisão. Mas qual seria a certa? A segunda-feira chegou rápido demais. Entrei no escritório com o coração na garganta, sabendo que eventualmente teria que encarar Marcos. Nossos olhares se cruzaram no corredor. A tensão era palpável, quase elétrica. Trocamos apenas um bom dia formal, mas era como se 1000 palavras não ditas pairassem no ar entre nós. O dia se arrastou. Cada e-mail, cada reunião, parecia uma tortura. Eu queria fugir, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ansiava por ficar mais perto dele. No final do expediente, quando a maioria já tinha ido embora, Marcos apareceu na porta da minha sala. Precisamos terminar o relatório para amanhã, ele disse, sua voz neutra, profissional. Assenti, engolindo em seco. Claro, vamos fazer isso. As horas passaram enquanto trabalhávamos lado a lado, tentando manter uma distância segura, evitando toques acidentais. Mas a cada minuto, a tensão aumentava. Finalmente não aguentei mais. Marcos, isso não pode continuar. Temos que dar um fim nisso. Ele me olhou, seus olhos cheios de emoção contida. Eu sei, Ana. Eu sei que devemos, mas... Antes que pudesse terminar a frase, nos beijamos. Foi intenso, desesperado, como se estivéssemos nos afogando e o outro fosse oxigênio. Minhas mãos encontraram os botões da camisa dele, as dele exploravam minhas costas. Estávamos à beira de um ponto sem retorno. De repente, um barulho estridente nos sobressaltou, o telefone da recepção. Pulamos para longe um do outro, ofegantes e assustados. Eu preciso ir, balbuciei, pegando minhas coisas apressadamente. Marcos assentiu, parecendo tão confuso quanto eu. Ana, nós... Não, interrompi. Não podemos falar sobre isso agora. Saí correndo do escritório, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. O que eu estava fazendo? Como chegamos a esse ponto? Voltando para casa, as lágrimas finalmente vieram. Eu estava destruindo meu casamento, minha vida, e para quê? Uma atração que não não devia ser consumada? Chegando em casa, vi Pedro adormecido no sofá, provavelmente me esperando. A culpa me consumiu. Sentei-me ao lado dele, as lágrimas ainda frescas no meu rosto. O movimento o acordou. Ana, o que houve, amor? Pedro perguntou, imediatamente alerta ao ver meu estado. Ele me puxou para um abraço, e por um momento pensei em contar tudo. As palavras estavam na ponta da minha língua, mas olhando para seus olhos preocupados, cheios de amor, não consegui.
É o trabalho, disse finalmente minha voz embargada. Está insuportável. Pedro acariciou meus cabelos, consolando-me silenciosamente. Eu acho que vou pedir demissão. As palavras saíram quase num sussurro. Senti Pedro ficar tenso por um momento, mas então ele relaxou. Se é o que você precisa fazer para ficar bem, eu apoio você, amor. Assenti, enterrando meu rosto em seu peito. O alívio de ter tomado uma decisão misturava-se com a culpa do que quase acontecerá, do que eu escondia. Vamos dar um jeito, Pedro murmurou, beijando o topo da minha cabeça. Fechei os olhos, sabendo que esta decisão mudaria tudo. Era o fim de um capítulo na minha vida, mas também o início de outro. Um em que eu esperava poder me redimir, reconstruir o que quase destruí. Mas uma pequena parte de mim, uma parte que eu tentava desesperadamente ignorar, já sentia falta de Marcos. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, entreguei minha carta de demissão. O olhar de Marcos era uma mistura de choque e dor, mas mantive minha decisão firme. Era o único jeito de salvar meu casamento e minha sanidade. Os dias que se seguiram foram um borrão de emoções conflitantes. Alívio por estar longe da tentação, culpa pelo que quase fiz, medo do futuro. Pedro, sempre compreensivo, me apoiava, mas eu sabia que não merecia sua confiança. Foi nesse turbilhão que decidi procurar ajuda profissional. Na minha primeira sessão de terapia, despejei tudo, bem, quase tudo. Ana, disse a doutora Carvalho, após ouvir meu relato editado, acho que seria benéfico para você começar a escrever um diário. Soltei uma risada nervosa. É engraçado você mencionar isso. Eu costumava ter esse hábito. Ainda tenho um diário na gaveta da minha mesa de cabeceira, mas faz anos que não escrevo nele. A terapeuta inclinou-se ligeiramente. E por que parou? A vida ficou corrida, eu acho. Trabalho, casamento, simplesmente parei de encontrar tempo. Bem, ela continuou, acho que agora seria um ótimo momento para retomar esse hábito. Escrever pode ser uma forma poderosa de organizar seus pensamentos e sentimentos. Assenti, mas algo em seu tom me fez hesitar. Tem algo mais, não é? A doutora Carvalho fez uma pausa antes de responder. Ana, você mencionou que há coisas que não contou ao seu marido. O diário pode ser uma forma de se preparar, caso um dia decida compartilhar tudo com ele. Senti meu estômago afundar. A ideia de Pedro descobrindo. Eu não sei se algum dia terei coragem, confessei. Não se pressione. O importante agora é ser honesta consigo mesma. O diário é um espaço seguro para isso. Naquela noite, sentada na cama enquanto Pedro tomava banho, abri a gaveta e peguei o velho diário. A capa de couro estava empoeirada, as páginas amareladas pelo tempo. Com a caneta na mão, hesitei. Por onde começar? Como colocar no papel algo que eu mal conseguia admitir para mim mesma? Respirei fundo e comecei a escrever. Querido diário, nas últimas semanas quase destruí meu casamento. As palavras fluíram, às vezes interrompidas por lágrimas. Quando terminei, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não era perdão, nem absolvição, mas era um começo. Ouvi o chuveiro desligar. Rapidamente guardei o diário de volta na gaveta. Um dia talvez eu teria coragem de compartilhar seu conteúdo com Pedro. Mas por enquanto, era meu segredo, minha penitência, meu caminho para a redenção. Os dias se passaram como um borrão. Entre sessões de terapia e longas horas de autorreflexão, comecei a me sentir mais centrada, mais eu mesma. A ideia de procurar um novo emprego já não parecia tão assustadora. Numa manhã ensolarada, Pedro me surpreendeu com um sorriso radiante. Adivinha só? Adiantei minhas férias para ficar com você e te ajudar nessa fase. Seu gesto de amor me aqueceu o coração, mas também intensificou minha culpa. Será que um dia eu mereceria esse homem? Alguns dias depois, decidimos almoçar fora. O restaurante estava cheio, a comida deliciosa. Por um momento me senti verdadeiramente feliz. Foi então que o vi. Marcos entrou acompanhado de alguns colegas de trabalho. Nossos olhares se cruzaram e o mundo pareceu congelar. A tensão era palpável. Tudo bem, amor? Pedro perguntou, notando minha súbita mudança de humor. Sim, só, achei que vi alguém conhecido, respondi, desviando o olhar rapidamente. O resto do almoço foi um exercício de autocontrole. Cada risada de Marcos, cada movimento seu parecia amplificado. Quando finalmente saímos, senti como se pudesse respirar novamente. Em casa, enquanto Pedro assistia TV, corri para o quarto e abri meu diário. Hoje o passado e o presente colidiram. Ver Marcos foi como. De repente a porta se abriu. Pedro entrou me pegando de surpresa. Fechei o diário no movimento brusco. O que está escrevendo aí? Ele perguntou, curioso. Ah, nada demais. Só, anotações para entrevistas de emprego, menti, guardando o diário apressadamente. A semana seguinte trouxe minha primeira entrevista de emprego. Pedro, em suas férias, decidiu fazer uma faxina enquanto eu estava fora. Vai ser uma surpresa para você, ele disse com um beijo de despedida. A entrevista correu bem, me senti confiante. Voltei para casa com um sorriso no rosto, ansiosa para compartilhar as novidades com Pedro. Mas ao abrir a porta, meu mundo desabou. Pedro estava sentado no sofá, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ao seu lado, aberto, estava meu diário.
Meu coração parou. As palavras ficaram presas na minha garganta. Pedro, eu comecei, mas ele me interrompeu. Por que, Ana? Sua voz era um sussurro quebrado. Por que você não me contou? As páginas do diário pareciam me acusar, expondo cada segredo, cada mentira que eu tinha guardado. Eu não sabia como respondi, as lágrimas começando a cair. Pedro se levantou, segurando o diário como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que eu fiz de errado? Eu fiz tudo por você. Você não fez nada errado, muito pelo contrário, exclamei desesperadamente. Pedro, por favor, me deixe explicar. Mas como explicar algo que nem eu mesma entendia completamente? Como justificar ter chegado tão perto de trair o homem que eu amava? Pedro caminhou até a porta, parando por um momento. Preciso de um tempo para pensar, disse, sua voz carregada de dor. Não me siga. E com isso ele saiu, levando meu diário e possivelmente os restos do nosso casamento com ele. Desabei no chão, soluçando. O que eu tinha feito? Como eu poderia consertar isso? As horas se arrastaram. Cada minuto sem notícias de Pedro era uma tortura. Eu tinha finalmente enfrentado as consequências das minhas ações, e o preço parecia ser alto demais. Naquela noite, sozinha em nossa cama, decidi me mudar para o quarto de hóspedes, mesmo sem saber se Pedro voltaria para casa. Fiquei me perguntando se algum dia Pedro seria capaz de me perdoar. E mais importante, se eu seria capaz de perdoar a mim mesma. Edição. Meu post foi excluído, mas decidi postar novamente. Agora faz 2 semanas que estou no quarto de hóspedes. Naquele dia, Pedro voltou de madrugada, parecendo ter bebido além da cota. Tentei falar com ele, mas ele se trancou no quarto. Durante as 2 últimas semanas tentei conversar com ele, mas ele não olhou na minha cara e nem respondeu. Agora estou aqui, sem saber o que fazer. Sei que não mereço uma segunda chance, mas não queria que meu casamento acabasse assim. Reddit, podem me julgar, xingar e tudo mais, porém, se em seus corações vocês conseguirem me ajudar a decidir o que fazer, serei eternamente agradecida. Por enquanto, sigo no quarto de hóspedes e assim que houver alguma atualização, prometo trazer para vocês, independente do resultado. Olá, Reddit. Ana aqui. Se passaram 6 meses desde que repostei minha história e pedi ajuda de vocês. Muita coisa aconteceu nesses meses. Pensei em não atualizar, mas prometi uma atualização e acho que com as minhas decisões depois do post, acho que ao menos fiz a coisa certa. Então aqui estou. Naquelas noites intermináveis no quarto de hóspedes, li cada comentário, cada julgamento, cada xingamento. Doía, mas eu sabia que merecia. Foi durante esse tempo que percebi que precisava acabar com aquela situação de uma vez por todas. Numa manhã, sentei-me e escrevi a carta mais difícil da minha vida. Contei tudo a Pedro. Cada detalhe, cada sentimento, coisas que nem mesmo tive coragem de escrever no diário. Expliquei o quanto ele sempre foi um marido maravilhoso e que nada disso era culpa dele. A tinta da caneta se misturava com minhas lágrimas enquanto eu escrevia. Com o coração pesado, arrumei minhas coisas. Junto com a carta, deixei os papéis do divórcio já assinados. Foi a decisão mais dolorosa que já tomei, mas sabia que era a certa. Pedro merecia a chance de seguir em frente sem o peso da minha traição. Me mudei para um hotel, depois encontrei um pequeno apartamento. Os meses que se seguiram foram um borrão de papelada, advogados e noites solitárias. Finalmente, há algumas semanas, o divórcio foi finalizado. Ontem recebi uma mensagem que não esperava. Pedro queria se encontrar para conversarmos. Confesso que meu coração disparou. Nos encontramos num café neutro, longe de nossas antigas memórias. Pedro parecia diferente. Mais magro, com olheiras, mas havia uma certa paz em seus olhos que não estava lá da última vez que nos vimos. Obrigado por vir, ele disse, sua voz suave. Conversamos por quase 1 hora. Sobre o passado, sobre o processo doloroso dos últimos meses. Não havia raiva em sua voz, apenas uma tristeza resignada. Antes de irmos embora, ele tirou um envelope do bolso. Quero que você leia isso, disse ele me entregando. Mas só quando estiver em casa, ok? Assenti, incapaz de falar. Quando nos levantamos para ir embora, Pedro me surpreendeu com suas últimas palavras. Ana, eu te perdoo, mas não posso voltar atrás. Espero que você encontre paz. Com isso, ele se foi, deixando-me com um envelope e um turbilhão de emoções. Quando cheguei em casa, fiquei por horas olhando para o envelope fechado. Uma parte de mim queria simplesmente jogá-lo fora e tentar seguir em frente, mas sabia que devia isso a Pedro. Finalmente, com mãos trêmulas, abri a carta. Não vou compartilhar todos os detalhes do que estava escrito, isso fica entre mim e Pedro. Mas posso dizer que ele falou sobre seus sentimentos, como havia percebido que algo estava errado muito antes de ler meu diário. Ele pensou que fosse apenas uma fase difícil e tentou me ajudar mais. Pedro também escreveu sobre o dia em que leu meu diário. Ele confessou que não queria ter feito isso, mas não achou que eu o havia traído. Então, quando leu o que havia acontecido, o mundo dele caiu. O resto da carta prefiro deixar apenas em nossos corações. Quanto a Marcos, nunca mais o vi. Ele tentou entrar em contato algumas vezes, mas decidi ser firme. Disse a ele que não podíamos mais nos falar e o bloqueei em todas as redes sociais.
Foi difícil, mas necessário. Hoje estou trabalhando em outra empresa, tentando reconstruir minha vida aos poucos. Continuo fazendo terapia regularmente, o que tem sido fundamental nesse processo de cura. Ironicamente, voltei a escrever em um novo diário. Mesmo tendo sido meu antigo diário que destruiu meu casamento, percebi que escrever é uma forma importante de processar meus sentimentos e crescer como pessoa. Reddit, essa é provavelmente minha última atualização. Quero agradecer a todos que acompanharam minha história, me julgaram, me aconselharam e, de certa forma, me ajudaram a enfrentar as consequências das minhas ações. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que nossas escolhas têm um peso enorme, não apenas em nossas vidas, mas nas vidas daqueles que amamos. Espero que minha história sirva de alerta para outros que possam estar à beira de cometer os mesmos erros. Acho que apesar de tudo que fiz, a minha decisão final de entregar o divórcio a Pedro foi minimamente uma forma de redenção. Claro que isso não apaga nada do que fiz, mas agora é hora de virar a página e começar um novo capítulo. Comentário do Ecos do Reddit. E aí, pessoal do Ecos do Reddit, que história intensa essa da Ana, hein? Na minha opinião, ela cometeu um erro grave, mas pelo menos teve a coragem de enfrentar as consequências. É difícil julgar quando não estamos na situação, mas uma coisa é certa, a honestidade desde o início teria evitado muito sofrimento. E vocês, o que acham? Ana merecia uma segunda chance? O que vocês fariam no lugar de Pedro? E o que vocês acham do Marcos? Deixem suas opiniões nos comentários. Estou super curioso para saber o que vocês pensam. Se você curtiu essa história e quer mais conteúdo como esse, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma história nova. Olha só, tá aparecendo aí na tela mais um vídeo que tenho certeza que vai ser de arrepiar. Clica no card para continuar nessa vibe de histórias incríveis. Ah, e não esquece de dar uma olhada na descrição do vídeo. Tem um monte de links legais lá, incluindo nossas melhores playlists. Tem história para todos os gostos. Valeu por assistir até aqui. Nos vemos no próximo Ecos do Reddit.